Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos aqui da Matriz Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Hoje, a igreja em todo lugar no mundo está ouvindo essas leituras da palavra da Sagrada Escritura. Nós estamos celebrando hoje o penúltimo domingo do ano litúrgico. Domingo que vem vai ser o último domingo que celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. Cristo, Rei do Universo. Esse Filho do Homem mencionado na nossa leitura, é Ele que precisa reinar. É Ele que precisa ser o Rei. Porque Ele, que é o Filho de Deus enviado para nós, Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o projeto do Criador, do Pai. Ele foi enviado para nos ensinar qual é a vontade de Deus, que Marcos, no seu Evangelho, coloca lá no capítulo 9, versículo 51, ele coloca o plano e o desejo de Deus para toda a humanidade, para todo o povo, que todos somos seus filhos, é este: vivermos em paz uns com os outros. Essa é a vontade de Deus. Promover a paz, viver em paz. Mas, diz o próprio Evangelho, no capítulo 9, que tem aquelas três grandes tentações que não deixam as pessoas viverem em paz umas com outras, que nós lemos nos domingos passados, que é representado pela figura da mão, que é a ganância, que se envolve
na ganância, nunca vai poder viver em paz. Até cria confusão e brigas e guerras. A segunda tentação representada pelo P, que seria a dominação, que é o tema nosso mais forte de hoje, os que querem dominar no lugar de Deus, os que querem sentar no trono no lugar de Deus e se tornam tipo estrelas, gente famosa, importante, que manda e desmanda, que isso diz, precisam ser derrubados, precisam cair. Porque se eles não caírem, o povo não tem condição de viver a fraternidade e a paz. E a terceira tentação, que não deixa as pessoas viverem em paz umas com outras, é a ilusão, é o orgulho, é uma nova maneira de viver na imaginação e não com os pés no chão, na realidade da vida. Que três grandes tentações que não deixam as pessoas viverem em paz. Nesse domingo, antes da festa de Cristo Rei, nós lemos essa leitura do Evangelho de hoje, complicada, tirada do capítulo 13 de Marcos. Hoje é o último domingo antes da festa de Cristo Rei. Depois nós temos o início do outro ano litúrgico, terceiro ano litúrgico, onde nós vamos ler o Evangelho de Lucas. E nesse primeiro domingo do Advento é a mesma leitura de hoje, porém na versão de São Lucas. Portanto, nós temos a leitura de hoje, a festa de Cristo Rei, e a leitura do primeiro domingo do Advento de hoje, do domingo do Advento, é a mesma leitura. É um alerta, um chamado de atenção. É uma leitura, na realidade, muito difícil de entendê-la, mas ela está dizendo uma palavra que nós vamos trabalhar muito no Advento: ele vem. Ele vem. Ele vem para nos salvar. Agora, ele vem no final do ano litúrgico, B, ele vem para ser o nosso Rei. Nós conhecemos ele durante esse ano litúrgico todo, desde o Natal do ano passado, o Advento do ano passado, nós fomos conhecendo quem é ele, que vem como Filho do Homem, para ser o Rei da nossa vida. É Jesus, o Filho de Deus. Ele vem para reinar. Se nós seguimos ele, o projeto de Jesus, o ensinamento de Jesus, então ele será o nosso Rei. Celebração do domingo que vem. Se nós seguimos outros reis, dominadores, confiamos em outros, até estrelas e sol, que eram entidades que naquele tempo eram até adorados como deuses, ou então os próprios reis da época se colocavam como a estrela, como o sol, gente importante, tudo isso vai cair porque não é de Deus. É o ser humano que quer ocupar o trono no lugar de Deus, e isso vão cair todos. Isso nos mostra a história. A história toda, quem estuda, por isso a importância de estudar história na escola, de conhecer o passado, porque a gente vai perceber tudo o que aconteceu e hoje sabemos por que aconteceu. A gente não sabe por que está acontecendo certas coisas hoje, mas depois de passar certo tempo, a gente começa a entender, porque tem mais informações. E aí a gente consegue tirar uma conclusão. A história sempre tem mostrado que quem quer sentar no trono para dirigir o mundo e conquistar outros povos e ser dono do mundo, ser dono da terra, um atrás do outro vem sendo derrubados, um pelo outro. Assim nós temos o Egito, por exemplo, que foi os grandes faraós, foram derrubados. Depois nós temos, por exemplo, os assírios, que subiram. Depois veio a Babilônia, que derrubou o grande rei do Assírio. E veio Nabucodonosor na época, babilônio, que derrubou os outros, que libertou também o povo de Israel da escravidão. Depois vieram os gregos, que também foram derrubados. A nossa primeira leitura, ela foi tirada exatamente dessa época da dominação dos gregos.
Onde Daniel ele vai escrever que o pé desse rei, um dos pés, é pé de barro. É pé de barro. Um pé forte, de ferro ou de bronze, mas o outro pé de areia, de barro. Que facilmente, então, com a oposição ser derrubado, e foi derrubado o rei da Babilônia. Depois o rei grego, na época. Depois vieram os romanos, que também posteriormente foram derrubados. Quem permanece eternamente para sempre é o Criador do céu e da terra. Por isso que na última frase da nossa leitura do Evangelho, ele vai dizer essa frase quando ele disse: em verdade vos digo, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça, antes que seja derrubado, portanto, o poder da época da Palestina lá no templo, antes de ser derrubado esse templo. O templo era um grande explorador do povo. Por isso que na leitura da semana passada, da viúva, a viúva que também foi no templo na sua idoneidade, simplicidade, sinceridade, ela também queria fazer aquilo que ensinaram para ela, ir para o templo e deixar também uma oferta a todo mundo que tinha que deixar. Mas quando Jesus viu que essa viúva, em vez de ser ajudada pelo templo para poder viver e sobreviver, ela também é explorada, e Jesus saiu fora do templo revoltado. Como é que aquilo que é considerado como sendo a presença de Deus, o templo, explora os mais pobres, os mais abandonados, que são filhos de Deus. Aí ele sai fora do templo, e aí o capítulo 13 nosso, ele vai dizer isso. O capítulo 13, ele vai dizer, Jesus agora está fora, olhando para o templo, os 4 discípulos, que são os primeiros 4 que Jesus escolheu, aqui os 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, disseram em particular: dize-nos, porque Jesus ele vai dizer, está vendo essas grandes construções maravilhosas, obras de mãos humanas, fabricadas e feitas pelo ser humano, fizeram dele um Deus grande, que se tornou um Deus em nome do verdadeiro, mas se tornou um Deus explorador, que atrai para si todas as populações, que vem do país inteiro, da Palestina, com as peregrinações, trazendo presentes, pagando os seus dízimos, pagando as suas taxas, deixando as suas ofertas, se tornou um novo Deus, como o templo. Tudo isso vai acabar. Não sobrará pedra sobre pedra, diz Jesus. Tudo vai ser destruído. Isso aconteceu depois, no ano 70. Nós estamos aqui no Evangelho quando Jesus estava no ano 33, mais ou menos, que é a última semana de Jesus em Jerusalém. Não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Aí os 4 discípulos, eles vão perguntar: mestre, dize-nos, quando vai acontecer isso? E qual será o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer? Essa é a primeira parte do capítulo 13. Depois, o capítulo 13, de onde foi tirada a nossa leitura, quase a última parte, Jesus vai orientar os discípulos, cuidado para não serem enganados, iludidos, a terceira tentação. Depois ele vai dizer: vocês, lutando pela justiça, pela verdade, para construir a fraternidade e a paz, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser levados diante dos tribunais para ser julgados e condenados, como fizeram ao próprio Jesus Cristo. Depois ele fala da grande tribulação de Jerusalém, onde vai ser cercada pelos romanos e ela vai acabar sendo derrotada, destruída, queimaram tudo. E aí, quem foi inteligente, ele soube fugir para salvar a sua vida. Outros ficaram lá lutando e acabaram perdendo toda a sua vida. Por isso que ele fala, rezem bastante,
Sejam espertos, de olhos abertos. E aí entra a nossa leitura de hoje, que os poderes grandes vão ser derrubados, um atrás do outro. É um que derruba o outro, que sobe para dirigir, mas ele acaba, para se manter no lugar, acaba dominando. E aí nós temos então essa nossa leitura de hoje, que mostra que os poderes vão cair, todos, e precisam cair, precisam ser derrubados. E aí ele diz a parábola da figueira com os ramos verdes. Qual é o sentido dessa parábola? Lembram que no início aqui, eles pediram um sinal. Pediram um sinal. Qual é o sinal? Olha, o sinal vocês precisam perceber. Na própria leitura, depois desenvolvido por Mateus e por Lucas, ele vai dizer: vocês vão ver as tropas romanas se aproximando, visitando as outras cidades. É o sinal. Quando você percebe tudo isso, foge entre as montanhas. Não volta para pegar qualquer coisa que esqueceu, porque nesse momento é que você vai ser morto, porque os soldados chegam rápidos. Então foge entre as montanhas. E aí Jesus vai fazer uma comparação. Qual é o sinal? Bom, faz uma comparação. Você veja bem, quando você vê uma árvore, no caso a parábola da figueira, quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. A árvore, ela te diz alguma coisa. Agora, quando vocês veem essa movimentação toda, portanto, de aproximação do Império Romano, vocês sabem que esse é o sinal. Então fogem para salvar a sua vida. Agora, quando vai acontecer isso? Só Deus sabe. Só Deus sabe isso. Mas aconteceu, nós sabemos hoje pela história, no ano 70, depois do nascimento de Jesus. 40 anos depois da sua morte, mais ou menos. E aí termina dizendo: em verdade digo a vocês, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça, antes da destruição do templo. Porque Jesus e as comunidades, inicialmente, eles tinham convicção, isso é transmitido melhor posteriormente pelo evangelista Lucas, que nós vamos ver o ano que vem. Eles tinham uma convicção que enquanto essa estrutura do templo permaneça, não tem jeito do povo se organizar em fraternidade, em comunhão, porque está tudo concentrado lá no templo. Então o templo explorador, ele tem que ser derrubado. E ao ser derrubado, o povo se espalha e foge. E aí a possibilidade de começar a se encontrar de novo em grupos, se reunir nas casas e começar a realizar então o ensinamento e o projeto de Jesus Cristo, do reino de Deus, para criar a fraternidade e a paz. Então, essa foi a intenção dessa parábola nesses dias, da parábola da figueira. Em verdade digo a vocês, ele termina: não passará essa geração antes que isso tudo aconteça. E aconteceu na geração. Jesus foi crucificado antes, não conseguiu chegar ao ano 70, porque foi crucificado, mas os outros permaneceram e viram e presenciaram a destruição do templo. E aí diz uma frase aqui: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa é a palavra do Evangelho, que permanece até hoje. No livro do Apocalipse, ele vai transmitir isso com uma palavra, no capítulo 14, o Evangelho eterno. Ele cria uma imagem de um anjo. O anjo, depois disso, viu outro anjo que voava no meio do céu, com o Evangelho eterno, o livro, o Evangelho eterno, para anunciá-lo aos habitantes da terra. Habitantes da terra não é os moradores, habitantes da terra no Apocalipse são os maus, os malfeitores, os grandes, os poderosos, os injustos, os pecadores, para anunciar aos habitantes da terra
de toda nação, tribo, língua e povo. O anjo dizia em alta voz, a voz do anjo carregando o evangelho eterno. Isso, a minha palavra não passará, que é a palavra do evangelho, que até hoje, de geração em geração, permanece e nos sustenta na nossa caminhada. Temem a Deus, o Criador. O Apocalipse ele destaca, quem está sentado no trono é alguém, esse alguém é o Criador. Os outros poderes que querem sentar nos tronos são derrubados um atrás do outro, como vai ser derrubado o templo, como vai ser derrubado mais tarde o Império Romano. Virá outro dominador e um atrás do outro vão ser derrubados. Então, temem a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora de seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Esse único Deus verdadeiro. Descobrir esse Deus único e verdadeiro, que é a tarefa muito grande, porque nós criamos os nossos deuses. Nós temos pessoas importantes, se tornam estrelas, se colocam como estrelas, como o sol e a lua, mas são falsos. São enganosos. A dificuldade é exatamente que é a terceira tentação. Muito fácil a gente se enganar e se iludir e corre atrás de messias falsos, desses messias que se apresentam como libertadores e prometem mundos e fundos e depois descobre que foi enganado. Ou como muita gente até hoje vive numa bolha do grande Salvador, mas fora da realidade. Isso é um problema sério, que é a terceira tentação, o engano, a ilusão. Portanto, a palavra eterna que permanece para sempre é o Santo Evangelho. E por isso que no Concílio Vaticano II ele vai falar que de toda a Sagrada Escritura, o livro mais importante, o escrito mais importante que nós temos, que é o fundamento da nossa fé, não é a Sagrada Escritura, o fundamento da nossa fé. É o Evangelho, que está na Sagrada Escritura. Mas não podemos confundir ou misturar, ou comparar o Evangelho com outros livros. Todos os outros livros cedem o seu lugar ao Evangelho eterno, que permanece eternamente, que permanece para sempre. Notem bem um pouco que após essa leitura, da leitura nossa hoje, tem mais um parágrafo no capítulo 13 que vai ser lido durante o Advento. E que essa leitura é vigiar para não ser surpreendido. Vigiar, tomem cuidado e vigiem, porque vocês não sabem quando vai ser o tempo. Vai acontecer com um homem que partiu para o estrangeiro, deixou a casa e deu autoridade a cada um dos empregados e mandou o porteiro ficar vigiando, que não sabe. Esse é o tema do Advento. O Advento que nos prepara para a chegada daquele que vai nascer, que vai ser o Messias para nos salvar. Nós estamos na chegada agora daquele que nós conhecemos esse ano todo, o Evangelho de Marcos, e sabemos que ele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso ele é o Rei dos Reis. É dele que nós aprendemos. O resto dos poderes, com certeza, devemos derrubá-los, devem cair. Mas nós devemos derrubar, não vão cair assim de uma hora para outra sozinhos. Devemos trabalhar para tudo aquilo que é falso, enganoso, ilusório. Isso tem que ser esclarecido, tem que ceder o lugar ao único que é verdadeiro, aquele que Deus mandou, Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo é fundamento para a nossa fé, diz o Concílio, é a base da nossa fé, e conhecer o próprio Jesus Cristo é que vai nos salvar. Nos salvar porque Ele nos dá todo o ensinamento, Ele nos dá todas as dicas, Ele nos mostra como deve ser a vida que Deus deseja para todos nós. O Evangelho de Marcos é maravilhoso nesse sentido, é o primeiro escrito. Os outros vão pegar o Evangelho de Marcos e vão ampliá-lo, especificá-lo, dar mais exemplos, mas a base do Evangelho é o Evangelho de Marcos. Por isso que eu sugiro vocês lerem o Evangelho de Marcos várias vezes, do início até o fim, várias vezes ele é a base, fundamento, inclusive dos outros
não só Mateus e Lucas, mas também do Evangelho de João, que depois vai colocar certas coisas no seu devido lugar, vai corrigir. O Evangelho de João vai corrigir algumas coisas que precisavam ser corrigidas. Então é vigiar. Nós precisamos vigiar porque não sabemos a hora. Mas ele vem. É Jesus. Quem é que traz ele? Nós. Aprendendo de Jesus, do Evangelho, nós fazemos ele acontecer na nossa vida. Com esses pequenos gestos de fraternidade, de comunhão, aí que está presente Jesus. Aí que Jesus reina. Semana que vem a gente precisa aprofundar quando é que Jesus na realidade reina sobre nós. Quando é que nós nos consideramos realmente seguidores desse Jesus, Rei do Universo? É quando amamos uns aos outros, quando nos ajudamos uns aos outros, quando criamos fraternidade, quando perdoamos uns aos outros, quando lutamos contra qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de injustiça. Tudo isso estamos seguindo Ele, que se torna na realidade o nosso Rei, Jesus. Que logo estamos vendo Ele como Rei, mas no Advento nos preparamos para a nova chegada dele, para fazermos mais um ano litúrgico, aprendendo quem é Jesus a partir do Evangelho de Lucas. E assim vai seguindo a nossa liturgia, cada vez que nos encontramos, aprofundamos cada vez mais. A primeira leitura, não tive tempo de aprofundar, mas a primeira leitura, o destaque dela é muito importante. Quem é que para Daniel, o profeta Daniel, são as estrelas? Nós hoje até falamos, né? Aquela pessoa é uma estrela, quer dizer, se torna tão importante, de destaque, que ela se torna visível e conhecida por todo mundo. Ele fala que as estrelas falsas, enganosas, vão cair, mas tem verdadeiras estrelas que permanecem. Não sei se vocês percebem que a nossa igreja coloca as nossas estrelas, e coloca as nossas estrelas nos altares, como santos, São Francisco, Santo Antônio e tantos outros, Santa Teresinha, são as nossas estrelas, que agora, reconhecidas pela igreja toda, no mundo todo, a partir do seu exemplo, que seguiram o projeto de Jesus, realizaram na sua vida uma parte do projeto de Jesus, eles se tornam os nossos santos, as nossas estrelas. Isso que o profeta Daniel está dizendo. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, lá em cima. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da verdade, que depois Jesus vai nos dizer qual é esse caminho da verdade. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da verdade, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Então temos estrelas verdadeiras e temos estrelas falsas, enganosas, que se fazem pela força, pela ilusão. E essas estrelas falsas que precisamos conhecer e derrubar, e elevar de verdade as estrelas verdadeiras. Na leitura do Benedictus de o pai Zacarias, o pai de João Batista, no seu hino muito grande, ele coloca Jesus como o sol que atinge a todos. Agora é ele. O sol não é mais o rei de Roma, ou outros grandes reis que só querem dominar. O sol verdadeiro é aquele que dá a sua vida. Isso é transmitido na nossa segunda leitura, muito bem escolhida essa leitura aqui, onde mostra que no templo de Jerusalém, que atraía todos os povos para comprar o animal e oferecer o seu sacrifício para perdão do pecado, até Jesus Cristo, para ter o perdão do pecado, era a base de troca. Eu ofereço o animal, compro o animal, ofereço, aí meu pecado está perdoado. Jesus chega e diz: não. Deus nos deu tudo de graça e continua dando tudo de graça. E para quem errou, Deus dá o perdão, sempre. Não exige nada a não ser que a pessoa reconheça o seu erro.
que é o seu arrependimento. E ao ter o arrependimento, Deus dá o perdão. Assim como faz a mãe com a criança. Quando erra, ela quer que a criança se corrija, porém precisa aceitar, reconhecer. Mas a mãe sempre dá o perdão para os filhos e sempre quer ajudar. Esse é o nosso Deus. Jesus vai ensinar, não precisa de sacrifício nenhum, não precisa de promessa nenhuma, não precisa pagar nada para o seu perdão. Deus dá de graça. E por isso que ele é transmitido aqui, que até diz, olha, todo sacerdote do Antigo Testamento se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios de animais, incapazes de apagar os pecados. Por isso todo dia tem que ir lá, fazer a promessa, pagar as coisas para pedir perdão. Diz, isso é o estilo do Antigo Testamento, que não perdoa nada, não consegue dar o perdão. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único da sua própria vida pelos pecados, ele sentou-se sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Os inimigos de Jesus Cristo e de Deus são os malfeitores, os gananciosos, os orgulhosos, os que querem ocupar o lugar de Deus. São seus inimigos, mas precisam ser dominados e postos, disse, debaixo dos pés de Jesus. De fato, com esta única oferenda, Jesus levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, aonde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Não precisa troca, não precisa fazer promessa. Deus quer sempre ajudar, basta a gente abrir o nosso coração. Basta a gente conhecer o projeto de Jesus, que sempre quer nos ajudar, não para ser mais que o outro, não é para vencer o outro, não é para pisar no isso não é do projeto de Jesus, é para ser irmão, é para viver na fraternidade, é para ter solidariedade. Errou, reconheça, que é isso que Deus quer, e Deus quer dar o perdão sempre. Por isso que eu tenho falado sempre, repito, parece heresia, o perdão não depende de Deus. O perdão depende do nosso reconhecimento dos erros que fizemos. E ao reconhecermos humildemente, a graça de Deus nos atinge. Mas eu preciso ser humilde, como foi humilde o cego Bartimeu, que reconheceu, eu errei, eu preciso de ajuda do outro. No que eu posso te ajudar? Eu quero ver de novo. E ele passou a ver de novo e agora segue. Agora não mais outras ideologias, mas segue o projeto e o ensinamento de Jesus. E o seguiu pelo caminho. Nós vimos isso 15 dias atrás, do Evangelho de Marcos. Portanto, para o perdão, diz aqui, Jesus ofereceu-se uma vez, a si mesmo. Esse que é a diferença. Quando nós fazemos promessas, nós fazemos outras coisas, oferecemos outras coisas. Agora Jesus oferece a sua própria vida, dada em sacrifício, ao libertar as pessoas, ao curar as pessoas, ao ensinar as pessoas, lhe custou a sua vida. É a pergunta que eu sempre falo quando a criança entra aqui na igreja, a primeira vez, e começa a observar as coisas, e tem já uma pouca inteligência, ela olha para lá assim, mamãe, por que ele está lá? Por que ele foi crucificado? Por quê? É pergunta inteligente, o porquê das coisas. Aí a mãe pode dar resposta. Ele sofreu por nós. Mas por que ele sofreu por nós? Porque ele ajudou as pessoas. Porque ele foi justo. Ele lutou pelos direitos das pessoas. Ele deu a vida. Criou inveja. Inveja das autoridades, donos do templo, manipulando todo o povo de Israel. E se tornou perigo para eles, por isso prende.
inventa coisas contra ele para poder condená-lo e crucificá-lo. O que eles acabam fazendo? Celebração que nós fazemos na Semana Santa. Isso. Por isso ele deu a sua vida por nós. E o sacrifício dele é eterno, serve para sempre. Não precisa mais de ficar oferecendo, fazer a base de troca. Se eu melhorar nisso, eu dou isso, tudo. O que eles pedem um monte de igrejas para fazer essa promessa, aquela promessa, para doar tanto. E tem gente que diz, quanto mais doa, mais graça de Deus tem. Tudo mentira. Todos nós somos filhos iguais diante de Deus. E quer ajudar a todos igualmente nas suas necessidades. Por isso, no dia de hoje, nos preparando para a festa grande de Cristo, Rei do Universo, nós precisamos conhecer quem é esse Jesus, que sempre quer o bem para todos os filhos, para mim, para meus filhos, mas não só, para meu vizinho, para os filhos, para todos, porque Ele é o Pai e o Criador de todos, e tudo que existe foi Ele que fez. Basta a gente conhecer isso e trabalhar esse desejo de Deus, que Jesus nos mostrou, de construirmos uma fraternidade, uma comunhão com grande alegria, para vivermos em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio